tarde, sejam bem-vindos ao canal. Aqui nós vamos falar sobre alguns conceitos e também sobre algumas polêmicas envolvendo o meio jurídico. Nesse canal eu pretendo conversar com vocês sobre assuntos do dia a dia, assuntos da sociedade em geral, mas que influenciam a sua vida diretamente. E eu quero trazer um pouquinho sobre o direito dentro desses assuntos, tá? O meu principal objetivo aqui é justamente ensinar você a se defender diante de algumas situações, tá? Que eu sei que às vezes no dia a dia parece complexo, mas se você usar a sua inteligência, você vai ver que não é. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre preconceito, os tipos de preconceito e aqueles que são caracterizados como crime, inclusive. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre dois especificamente, que é sobre a homofobia e sobre o racismo, tá? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Preconceito, tá? O que é o preconceito? A gente entende o preconceito como um pré-conceito, ou seja, antes da gente conhecer, a gente cria uma ideia ruim sobre aquilo ou sobre aquela pessoa, tá? Então, assim, qualquer opinião ou sentimento concebido sem exame crítico, ou seja, a pessoa não conhece absolutamente nada sobre aquilo e emite uma opinião, tá? E muitas vezes de forma hostil, muito hostil. Então, ou seja, um sentimento hostil assumido em consequência da generalização apressada de uma experiência pessoal ou imposta pelo meio. Então, o preconceito ele é genérico. Então, o preconceito ele pode ser tanto diante de uma coisa ou diante de uma pessoa, de uma em relação a uma pessoa, tá? Aí a gente tem tipos de preconceito. Então, quais são esses tipos de preconceito, tá? A gente tem a homofobia, tá? Que é um tipo de preconceito, e a gente tem também o racismo, tá? Vamos lá então, começando aí pelo racismo, tá? Gente, o racismo, ele tá definido na lei criminal, numa lei específica criminal, que é a 7716 de 89. Não é uma lei nova, é uma lei antiga, e ela nos define o que é o preconceito. Também lá estarão dispostas as penas e, enfim, tudo mais que você precisa saber em relação a esse crime. Então, além de ser um tipo de preconceito, é crime. Muito cuidado com isso. Então, tá lá no artigo 20 da lei. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, tá? Reclusão de 1 a 3 anos e multa. Bom, não preciso falar mais nada, né? As pessoas que são vítimas de preconceito contra raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional têm seu direito de ir atrás da justiça quando sofrerem esses tipos de preconceito, tá legal? Então, assim, dicas. Bom, primeiro eu vou dar a definição do racismo e também da homofobia e depois eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre as dicas de defesa, tá? Falando agora sobre a homofobia. A homofobia, ela também é um tipo de preconceito, tá? E ela está também, agora, olha que interessante, antes de 2000 deixa eu só ver o ano, se eu marquei aqui o ano. Eu não marquei o ano, mas é recente. Antes a homofobia não era considerada crime, mas recentemente é, se eu não estou enganada, o STF entendeu em 2019 que homofobia também é crime. E como não se tem uma lei específica para regulamentar sobre isso, ela foi inserida na lei de racismo.
Então, como que fica? Vocês lembram daquele conceito que eu falei para vocês de crime racista? Pois bem, então agora eu vou falar para vocês como que fica então a questão da homofobia. Então fica assim, ó: constitui crime praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito em razão, desculpa, da orientação sexual de qualquer pessoa. Então é crime também, gente. Não pode. Chega de achar isso normal. Chega de ofender as pessoas. Chega de maltratar as pessoas por conta de uma orientação, coisa que... Sabe uma coisa que eu não entendo do preconceituoso? Ele deve ter pouca coisa pra fazer da vida, né? Porque assim, se ele realmente tivesse alguma coisa importante pra fazer da vida, ele não se meteria tanto na vida do outro. Você não concorda? Ele não se incomodaria tanto com a vida do outro, com as escolhas dos outros, com a orientação dos outros, ou com a forma com que o outro nasceu, tá? Então é o seguinte, religião, cada um tem a sua. A gente tem que respeitar a religião do outro. Deus nos ensinou sobre o amor e não sobre religião. Então, a gente escolhe a partir daquilo que a gente acredita que combina mais com a gente, das palavras que a gente ouve e que a gente acha que nos conforta mais, o ambiente que nos conforta mais, tá? Mas por que tem tolerância com a religião do outro que é diferente da sua? Deus, acredito que não tenha ensinado isso. E mesmo você que seja ateu, que não acredita em Deus, que eu também respeito, sabe? Em qual momento da ciência você ouviu que é errado ou que não se deve, ou, desculpa, mas em qual momento você ouviu a ciência dizer que você deve ser intolerante com o outro só porque ele tem uma religião? Você tem a sua opinião, respeite sua opinião e você deve respeitar a opinião do outro também, tá legal? Falando um pouquinho então sobre o racismo. Gente, umas dicas para que eu vou dar para algumas pessoas, tá? Eu sei que algumas pessoas vivem dentro de uma bolha assim, tá? Que algumas pessoas não possuem informações sobre como abordar o assunto, mas existem coisas que a gente deve saber, coisas que a gente deve respeitar, e independente do meio no qual a gente vive, e independente das informações que a gente tem. Tem coisas que estão na internet, tem coisas que estão escritas e que a gente tem como obter informação, tá? Então, assim, uma das dicas que eu posso dar é o seguinte: não pergunte para a vítima ou para a pessoa que sofre preconceito, não trate do assunto diretamente com ela. Não é legal, tá? Você chegar para uma pessoa negra e perguntar sobre como ela se sente com a cor da pele dela, ou que tipos de preconceito ela já sofreu, ou como que ela gostaria de ser chamada, ou como que ela gostaria que colocassem a cor da pele em determinado documento, ela não vai gostar, não é legal, não é confortável para ela, tá? Por quê? Porque ela já sofreu muito preconceito. Eu não digo a pessoa em si, mas é uma história de preconceito, que eu não sei exatamente como que começou isso, mas é ridículo. É ridículo, porque somos todos diferentes, gente. Todos diferentes, não existe um ser humano igual ao outro, até gêmeos idênticos são diferentes. Então, assim, eu acho um absurdo isso completamente. Eu acho que não tem nem que se discutir isso mais, sabe? É uma coisa assim que é tão ridículo que a gente não tem que mais nem, eu acredito que nem discutir. Chama a pessoa pelo nome, sabe? Enfim, isso funciona também com o homossexual, só que o homossexual, eu acho que assim, é uma questão muito mais complexa, porque as pessoas estão no século XXI, gente, e as pessoas ainda têm preconceito com o homossexual. E o preconceito, às vezes, ele não tá só nas atitudes violentas, agressivas, fisicamente e verbalmente, nas ruas ou com estranhos e conhecidos. Às vezes o preconceito tá dentro de casa. Às vezes o preconceito tá... Às vezes os próprios familiares, os próprios parentes têm preconceito contra a pessoa, porque ela tem uma orientação diferente. Então, assim, a minha dica é o seguinte: não brinque com a orientação sexual de alguém. Nunca, jamais. Não brinque com as siglas que são utilizadas
por esses grupos para se protegerem. Não brinque, o LGBTQ+, é sério, não é brincadeira. Se você não conhece, entra, procura saber o que significa, tá? O travesti é diferente do homossexual, que é diferente do transgênero, que é diferente do... Enfim, então existem várias subdivisões e uma é diferente da outra. Eu não vou aqui explicar para vocês, mas porque o meu foco aqui é o jurídico, tá? Mas eu adianto que atitudes são, certas atitudes são muito preconceituosas, tá? E agora, meus amores, para vocês que são vítimas dessa maldade humana, tá? Eu vou dar algumas dicas para vocês que eu considero muito importantes. A primeira delas é o seguinte: respira fundo. Quando você ouvir algum comentário preconceituoso, quando alguém chegar de forma... Assim, eu acho que o que mais irrita são aqueles preconceitos mascarados, né? A pessoa, ela finge não ter preconceito, mas na verdade ela tem, né? Ai, tipo, eu não tenho preconceito, mas eu não queria que fosse meu filho. Cara, então você tem preconceito. Você é uma pessoa problemática. A pessoa que fala isso é uma pessoa problemática, sério, porque ela não tem nada a ver com a escolha do filho, do neto, do parente, seja lá de quem for a escolha. E a orientação é dele, com quem ele se relaciona, com quem ele deixa de se relacionar, ele ou ela. O problema é da pessoa, tá? Todo mundo tem o direito de amar e ser amado por quem quiser. Todo mundo tem o direito de se relacionar com quem bem entender, tá? Então é o seguinte, gente. Eu sei que às vezes é difícil quando a gente ouve algum comentário racista, quando a gente ouve algum comentário preconceituoso. Mas o que a gente pode... O que vocês podem fazer então diante disso? Seguinte. A pessoa teve uma atitude com vocês racista, preconceituosa, homofóbica. Qualquer uma delas. Respira fundo, não perca sua razão e fale o que você pensa, tá? Fale o que você está sentindo, mas sem perder sua razão, tá legal? Então, se a pessoa não veio te agredindo, não veio te agredindo fisicamente ou assim de uma forma muito grave, apenas fez aquele comentário desagradável, né, que a gente já conhece, que eu não preciso nem citar exemplos, fez um comentário que você não gostou, respira fundo e explica para ela. Explica sobre seus sentimentos, explica sobre o que você sente e explica para ela o quanto você se sente ofendido dela vir te perguntar sobre aquilo, e fala que tudo bem, que dessa vez você explicou, mas que não é legal. Que não é legal você estar sempre tentando se explicar sobre isso, tá? E dê algumas informações para ela. Você pode pesquisar em tal site, em tal lugar, em tal, ok? Morreu o assunto, tá? Se você preferir, se você sentir a necessidade, se você distancia, se você acha que dá pra continuar, que a pessoa não fez por mal, continua a amizade. E assim, muitas vezes tá dentro de casa, né? Infelizmente eu sei, é difícil, mas primeiro eu gostaria de parabenizar as mães, os pais, os parentes das pessoas que apoiam, tá? Que mesmo às vezes não concordando, estão do lado do filho, estão do lado da filha, estão do lado das pessoas que gostam, apoiando mesmo. Porque, gente, de verdade, ninguém vai mudar. Pelo contrário, quanto mais agressivo, quanto mais violenta a família for em relação àquela pessoa, pior vai ficar. Essa pessoa vai sofrer muito mais. Porque ela não escolhe ser homossexual. Ela nasce homossexual, tá? E isso não é doença, isso não é defeito, isso é apenas característica, tá legal? Então, parabenizar esses pais que acolhem os filhos, tá legal? E agora para você que infelizmente está numa situação no qual seu pai não te acolhe, ou sua mãe não te acolhe, seus parentes não te acolhem. Meus amores, sigam a sua vida. Dê um jeito na sua vida. Vá trabalhar, vá estudar, vai cuidar da sua vida, mas nunca, nunca se permita ser diferente do que você é por causa de alguém,
legal? Se der pra sentar, se der pra conversar, ok. Se você tá num ambiente que não dá pra conversar, que não é possível, se afasta. Se afasta e continua sendo quem você é, de verdade, do fundo do seu coração, tá bom? Gente, essa foi a minha dica pra vocês. Se vocês querem continuar assistindo meus vídeos, dê o like, se inscreva no canal e eu quero falar mais